Para Hipócrates, nada superava a boa reputação, nem mesmo o sucesso financeiro. A gente vai falar hoje sobre reputação porque é algo que está muito na mídia, né? Os médicos cada vez mais aparecendo no Instagram, existem denúncias sobre médicos, existe esse antes e depois, uma dúvida gigantesca, punições do CRM sobre o médico se expondo, mas quando a gente for ver efetivamente, a gente fala de publicidade, a gente fala de relação médico-paciente, o que a gente está falando é reputação, né? E o que seria ter uma boa reputação? No juramento de Hipócrates, na parte final, ele vai falando que se tudo der certo, se eu for muito bom, que a boa reputação permaneça comigo pela eternidade. E que se eu perjurar esse código, né, se eu não cumprir a ética médica, que então para mim cesse essa boa reputação e eu não seja digno de ser chamado de médico. Basicamente é isso. Isso é algo muito legal, eu quero até mostrar para vocês. É desse livro que eu já tenho também um vídeo sobre esse, que é sobre o juramento de Hipócrates, feito pelo médico Stephen Miles, que ele é professor de medicina e de bioética na Universidade de Minnesota. É um livro muito legal que realmente fala sobre o juramento de Hipócrates de uma forma bem concisa, falando sobre cada parágrafo, e não é aquele juramento que a gente conhece das graduações de medicina, é o juramento original que se data, né, e se diz que foi realizado por Hipócrates, então é algo bem legal e a gente pode ver que aqui ele fala como se o ápice do médico fosse a sua boa reputação. E a pior coisa que poderia acontecer para ele é perder essa boa reputação. Até eu queria trazer para vocês, eu gosto muito dos livros de medicina, né, e quero trazer esse aqui que é sobre a história ilustrada da medicina. Esses livros são do meu pai, que é anestesista, então tenho uma biblioteca muito grande sobre isso e até queria trazer para vocês sobre as penalidades, porque algo muito curioso, né, é que o Código de Hammurabi, né, desde a Mesopotâmia já fala sobre os médicos e ele fala sobre o que ocorreria com o médico quando ele fizesse uma conduta errada, quando ele causasse algum prejuízo, né, para o seu paciente. A gente geralmente conhece o Código de Hammurabi por aquela frase olho por olho, dente por dente, né? Então, algo que a gente vê que o que foi feito deve ter a sua contraprestação. E aqui no código né, no método hipocrático, Hipócrates vai falar sobre qual é a responsabilidade do médico e que ele deve sofrer consequências quanto a isso, mas que o ponto principal é a sua reputação, né, como algo que a estima que se tem e o pensamento que um paciente e a sociedade vai ter pelo médico, que é conhecido como curador, né, a pessoa que efetivamente, vai trazer um benefício e vai trazer, esse retorno da saúde e do equilíbrio do corpo humano para o seu paciente. E aí o ponto que eu quero trazer é sobre reputação entre os médicos, entre os seus pares, né, entre os colegas, ou reputação com os pacientes. Eu vejo que isso pode ser uma diferença grande para alguns médicos, né? A gente vê muitos médicos que priorizam a classe, priorizam, né, o bom ver, o que a gente tem essa imaginação sobre o médico, como se portar, o que fazer, medicina baseada em evidência, sempre tem o estudo, sempre tem, está em congressos, está falando sempre correto, às vezes tem aquela postura do médico. Em contrapartida, tem alguns médicos que vão ao oposto disso e começam a falar de uma forma mais livre, falam para os pacientes de uma forma um pouco diferente e às vezes podem até ultrapassar o que a gente consideraria talvez um bom senso médico e estão tendo um retorno financeiro, estão tendo mais seguidores nas redes sociais e estão sendo, né, pelo lado dos outros médicos apedrejados, digamos assim, dizem: "Olha, esse médico não confio, não gosto". E eu acho que isso existe um limite quanto a isso, e o ponto que eu trago aqui é porque eu tenho muitos clientes que querem começar suas redes sociais, porque felizmente ou felizmente, no mundo que nós estamos, cada vez está crescendo o número de médicos e não basta mais fazer toda a seu estudo, fazer a residência e você vai abrir teu consultório, não vai chover paciente, né? Às vezes tu vai ter que se vincular a alguma operadora de plano de saúde, você vai ter que fazer alguns atendimentos, trabalhar em UPA, trabalhar em outro consultório, mas efetivamente pacientes particulares que venham por você,
Um dos métodos que tá tendo que tá existe essa necessidade de se ter, é criar um Instagram, né, é criar uma outra rede social, é estar aqui no YouTube, é poder falar mais, é se expor mais, né. E aí que vem o primeiro ponto, né, o que que eu posso falar que o Conselho Regional de Medicina me permite, para que eu não sofra alguma sanção ética por alguma publicação que eu fiz, né. A gente vê principalmente o pessoal da estética, né, então, um cirurgião plástico, um dermatologista, naquelas questões do antes e depois. Geralmente tem, eu tenho alguns uns cirurgiões plásticos que conversam comigo, que realmente falam: "Rafa, eu sei que eu não poderia postar a lipo que eu fiz na minha paciente, mas se eu não mostrar, não vão vir outras", né. E aí fica aquela coisa: "Será que eu posso? Será que eu não posso?". Mas isso, assim, até não é o ponto do postar, não postar, o ideal é: você posta o que você quiser, saiba dos riscos que existem e vamos ver até que ponto a gente pode chegar, né. Nunca é algo extremo de não pode, nada pode, né. O ideal é sempre vamos entender a sua realidade, o que você pode fazer, o que não pode fazer e vamos verificar os fatores, né. É isso que eu vejo que um advogado deve fazer, a gente sempre traz alternativas, a gente alerta o que está sendo feito, até se for ver, tenha algo parecido com os médicos, né, todos os tratamentos possíveis para determinada doença. O que que a gente pode fazer no caso específico? Então, o que eu vejo aqui é muitos médicos receosos sobre o que os colegas vão dizer, né, receosos de: "Poxa, mas vão me chamar de blogueira, vão achar que eu não sou tão boa assim, porque eu preciso fazer isso", né. Tem alguns, eu tenho várias amigas que elas adoram postar, elas já gostam de compartilhar, elas, são mais soltas. Mas tem outros médicos que se retraem: "O que que eu posso falar? Será que vai dar certo? E se não der certo, o que que os outros vão pensar? Se eu fizer, vai ter que dar certo", né. Isso eu sinto também como advogada, eu tenho várias amigas de outras profissões que, às vezes, a gente sente tanto a crítica dos nossos colegas que nos trava, em vez da gente pensar de por que que a gente está fazendo isso. Eu estou fazendo isso para que eu possa ampliar o meu número de clientes? Óbvio, mas também para que eu possa mostrar o que eu sei, que eu possa ajudar de alguma forma. Pode ser que eu tenha dado alguma dica em algum vídeo que mudou o pensamento daquela pessoa, alguma alteração, né, trazendo para o meu caso de tributário, que ele foi, o médico viu o meu vídeo, foi conversar com o contador, e o contador: "E disse isso, vamos fazer". Pode ter reduzido um monte de imposto, né. Então o médico, às vezes, trazendo alguma informação para o seu paciente pelas redes sociais, que é o lugar que você pode espalhar teu conhecimento e poder ajudar pessoas que você nunca chegaria, né, se você ficasse na tua cidade, que a pessoa teria que te conhecer, teria que, né, enfim, fazer várias organizações para poder chegar até você. Então isso é algo muito muito importante, né, até, existe essas possibilidades, as redes sociais, a telemedicina, né, os atendimentos que são feitos de via remota, mas o que eu trago aqui e daí eu até tenho um vídeo falando sobre isso, sobre, o que o Arthur Bender fala sobre isso, sobre posicionamento e comunicação, que é algo sensacional, que eu acredito totalmente no que ele diz, que justamente a gente tá aqui e o médico deve se portar dessa forma, para que os ruins não se espalhem, né, para que se você é um médico bom, não deixe que um médico ruim que tá falando asneira, que ele seja a referência do teu paciente, né. Faça isso, com esse pensamento de que eu estou ajudando. E aí, se você faz com essa mentalidade, você não vai se importar com o número de seguidores, o número de compartilhamentos, o número disso, porque você está ajudando, você tem uma finalidade. Porque se a finalidade for: "Eu só quero ter um monte de seguidor", nunca vai bastar, nunca vai ser suficiente. E sempre vai ter alguém que tem mais seguidores que você, sempre vai ter algum colega que vai ser teu concorrente. Então o que que adianta, né. O ideal é a gente fazer por nós e por quem a gente quer ajudar. E dessa forma, tudo vai fazer sentido. Então, até o ponto da reputação, eu acredito que é tão importante, porque é aí também uma forma que a gente consegue ordenar como a nossa reputação vai ser feita. Se eu estivesse aqui com roupa de academia, eu até tenho um vídeo de roupa de academia, quando eu estava fazendo antes, que não é tão profissional assim. Talvez você não me levasse tanto a sério se você visse esse vídeo. Né. E não quer dizer que a comunicação e o que eu estava transmitindo era ruim,
Mas quando a gente começa a perceber qual é a visão que as pessoas têm sobre determinada classe, né, de profissão, determinada, né, como uma autoridade talvez, ou enfim, como uma pessoa que está trazendo informações que são úteis e que você deve entender, que você deve, né, seguir, então isso vai mudar muito. Resumidamente, você deve saber o seu porquê e o seu como, né. Seguindo isso, a tua reputação, seja no modelo hipocrático de realmente a glória de um médico é na sua boa reputação, que pela eternidade seus pacientes, todo mundo vai lembrar de você como aquela pessoa que o ajudou ou que o salvou, muitas vezes, né? Que essa é algo tão bonito que se tem na medicina. Então pense sempre de que você deve aparecer, criar a sua reputação, mas sempre com o por que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso? E aí sim você consegue se soltar, aparecer nas redes sociais, se adequar ao mundo que nós estamos hoje, que já passou muito do modelo hipocrático, mas continua com os mesmos princípios. Se você gosta desse tipo de assunto, me segue por aqui, curte o vídeo, se inscreve, né? Comente aqui o que você achou do vídeo, o que você pensa sobre isso, se você tem livros também que falam sobre isso. Aqui também na descrição tem o meu Instagram, tem o contato do escritório, tem aqui também um QR Code se você só quer, está vendo na televisão e só quer verificar o meu Instagram. E até o próximo vídeo.